Agora eu senti firmeza, isso mesmo. Dupla uruguaia vai chegar no Vasco da Gama. Novidades excelentes para passar aí sobre reforços. Tô feliz, tô contente. Olha, muitas surpresas aí para a gente poder passar para vocês sobre a situação do Alan Saldívia, sobre a situação do Brian Rodrigues. Muita repercussão essa situação do Luciano, do Arana no Vasco da Gama. E o seguinte, né, cara, o Vasco se planejando finalmente aí com antecedência para fazer um ano aí de 2026 pleno de alegrias do torcedor. E a situação é a seguinte: a gente também vai falar muito sobre as renovações de contrato e essa situação inerente aí à situação do jogo do Vasco contra a equipe do Fortaleza, porque tem um jogador importante aí barrado do time e o Diniz hoje, né, praticamente escolheu qual time que vai a campo. Perfeito? Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Eu fiz um pedido para vocês também, para vocês se inscreverem lá no canal do Pai Carlos. Perfeito? O canal do Pai Carlos caiu. Por favor, se inscrevam no canal do Pai Carlos aí. Eu vou deixar o link na descrição e fixado no primeiro comentário. Vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fortaleza. E qual é a novidade? A novidade é que o Puma já está retornando para o Brasil. Tá? O Puma que jogou hoje como titular lá no jogo contra a seleção uruguaia. Isso é muito bom, né? Contra o Uzbequistão, 2-1 foi o jogo. O Puma retorna, tá? E o PH vai viajar para Fortaleza. Ele vai ser avaliado pelos médicos do Vasco para ver se vai ter condições de jogar, tá? Mas pelo menos o Puma vai para a partida e assim o Diniz não vai ter que improvisar. Outra situação aí é no meio-campo. Por quê? Vai jogar o Carlos Cuesta ao lado do Robert Renan e o Diniz ali jogando com o Hugo Moura e também com o Barros. E tá certo, né? Ele não poderia tirar o Hugo Moura do time nesse momento. Ele quebrou um galho muito grande ali jogando como zagueiro, também como volante perfeito do time Cruz Maltino, então não tinha como tirar, e o Barros, né, o melhor volante que a gente tem. O Titi ficando como opção no banco. A reviravolta grande. E para concluir a situação do Vegete, antes titular absoluto do time do Vasco da Gama, o Vegete aí simplesmente, né, dando lugar para o nosso Carlos Andrés Gomes, certo? Então, o time do Vasco da Gama aí com Léo Jardim no gol, PH ou o Puma, Piton, a dupla de zaga com Cuesta e Robert Renan, Hugo Moura e o nosso bravo Barros, perfeito, e Coutinho lá na frente, né? O Andrés Gomes, conforme eu antecipei, Ryan e Nuno. Esse é o time do Vasco. Você gostou? Você aprova? Pessoal, vamos falar aqui sobre renovação de contrato, tá? Vamos falar sobre renovação de contrato, por quê? Pedrinho deu ordem aí ao Admar para que já trate do retorno do nosso JP, jogador que está fazendo um belíssimo campeonato lá pelo Avaí. O jogador retorna ao Vasco em janeiro e vai renovar o contrato, assim como o jogador Léo Jacó, artilheiro aí do Sub-20 do Cruz Maltino. Perfeito? Bom,
E a gente também fala aqui da renovação de contrato do Ryan. Hoje uma pessoa chegou e falou assim para mim: Laureano, Ryan só sai mediante ao pagamento da multa. E o Vasco vai renovar o contrato do Ryan até 2027. Estipula-se aí que o Vasco da Gama vai colocar uma multa de 60 milhões de euros no novo contrato do Ryan, que vai até dezembro de 2027. Pessoal, vamos falar aqui sobre notícia boa, porque já está se comentando nos bastidores que existe aí um investimento da Crefisa para o Vasco investir, né? E indiretamente já tem, porque esse empréstimo aí que o Vasco pegou, 80 milhões de reais, vai dar um alívio financeiro bonito ali para todo mundo passar o Natal e o Ano Novo tranquilinho em São Januário e lá no CT Moacir Barbosa. Mas a situação é a seguinte, né? Há algumas semanas eu antecipei aqui para vocês e disse que o jogador Alan Saldívia é o primeiro reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2026. O Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo, tá? Vai vestir a camisa do Cruz Maltino, perfeito. O empresário do atleta é o mesmo empresário do Jean David e está colocando o jogador aqui no Vasco. Isso está confirmadíssimo. Agora, a gente vai ter uma dupla aí de uruguaios no Vasco da Gama. Por quê? Essa situação hoje esquentou por demais a situação envolvendo o atleta Brian Rodrigues, tá? O Brian Rodrigues está com o vínculo terminando com o América do México. Prestem atenção em junho de 2026. E o Vasco já negocia com o Brian Rodrigues um pré-contrato. Informação que a gente está dando em primeira mão, tá? As bases salariais estão fechadas, algo em torno aí de R$ 1 milhão por mês. É o investimento que o Vasco vai fazer para trazer o ponta esquerda que chegaria para ser titular absoluto do Cruz Maltino e mais outras situações que eu passo aqui para vocês, tá? Situação do Luciano aí, que o nosso canal aqui passou para vocês em primeira mão, depois geral copiou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, a ESPN, tá? A ESPN Brasil veio a público aí, através de uma fonte ligada ao Luciano, muito próxima do jogador, e cravou que o jogador não fica no tricolor paulista, tá? O Vasco tá na parada, o Vasco propôs, é uma informação que eu estou dando em primeira mão, que o Vasco propôs um contrato de 2 anos aí para o Luciano, jogador que é o artilheiro do tricolor paulista aí na temporada de 2025, com 14 gols feitos, perfeito, assim como a situação do jogador Arana, tá? Que está muito próximo aí de ser concluído. O Vasco vem muito forte, quem viver verá. Estou sentindo firmeza porque mudança de filosofia foi imposta no Vasco da Gama. E isso é muito, muito bom. A gente não vai precisar montar um time do zero. A gente já tem uma base aí legal, uma base aí de respeito, e mesclando aí jogadores jovens com jogadores do atual elenco, com outros que vão chegar, a gente tem certeza que o Vasco vai fazer um ano de 2026 muito bom. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.